E salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Mais um dia aqui, mais um podcast, mais um videocast. Fala, Felipe Alberto. Beleza? Virgílio Sarmento. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Passamos um tempo aí revisitando alguns vídeos, né, anteriores. Eu tava com saudade de gravar. Também. E aí sentimos saudade de um grande amigo. De um grande amigo. Decidimos voltar com ele aqui, para que a gente possa bater um papo com ele, não é isso? Quando o convidado é bom, a gente convida de novo, né? Sem sombra de então, dúvida. hoje nós temos o privilégio de receber nosso amigo Alexandre Langer, dono da Êxito Imóveis, corretor de longa data, vou entregar a idade, mais de 32 anos de experiência no mercado, para contribuir com esse tema tão pertinente, né, Alexandre? A gente quer falar um pouquinho sobre a importância da capacitação do corretor. Então, seja muito bem-vindo novamente ao Siga Direito. Para manter a tradição, salve, salve, né? Salve, salve, Siga Direito. Bom demais estar aqui de novo com esse encontro. Cara, essa formação é interessante você falar isso, porque eu participei de um evento agora e me relembraram que a gente está na época dos dados, né? O novo petróleo são os dados. Exato. E eu acho que a grande transformação está em como lidar com os dados. Então, sem informação, como é que você lida com essa quantidade de informação que a gente tem? É verdade. Como é que a gente faz hoje uma avaliação imobiliária? Como é que a gente vê a parte legal, né? Com tantas mudanças que a gente está vendo aí, a transformação da carreira do corretor, a gente sabe que desse último decreto que saiu e dessaiu, né? Exato. Em menos de 24 horas. Então, essa transformação que a carreira de corretor está se tendo, ela tem a ver total com a formação do corretor. A gente estava conversando aqui antes da filmagem, né, Alexandre? Falando sobre sua experiência, 32 anos no mercado, né? E aí eu te perguntei, mudou muito? E você disse, mudou totalmente. Então, a carreira de corretor de imóveis hoje é outra. Assim como várias outras carreiras. Várias outras, né? Exatamente. O mundo digital veio como um tsunami. Exato. E quem não embarcou nesse mundo digital realmente ficou. Outras carreiras que deixaram de existir também, até por conta da própria tecnologia. Né? E voltando um pouquinho ao assunto do próprio corretor, nada melhor do que revisitar e a gente conversar sobre esse assunto hoje exatamente no mês de aniversário do corretor de imóveis, né? Do dia do corretor de imóveis. Esse profissional tão subvalorizado, né? Apesar de exercer uma profissão super bem remunerada, ele é um mercado ainda muito cheio de mistério, as pessoas não conhecem bem qual é a atividade de um corretor de imóveis. É vender imóvel, é só anunciar, intermediar aquela venda, ou é muito mais do que isso? Então, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui é para mostrar para a sociedade, para os corretores também, a experiência de um corretor já de longa data, de sucesso, e quais são os segredos da carreira, como é que eu entro nessa carreira, se eu preciso ter nível superior, se eu posso ter nível médio, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer uma prova, e após a prova, quando eu começo a carreira, o que eu tenho que buscar? Né? Então, acho que esse papo de hoje vai ser nesse sentido. É isso? É isso. Estamos dentro. Então, Alexandre, para começar a nossa conversa aqui, se eu, Virgílio, não sou da área, mas eu quero me tornar um corretor de imóveis, quais são os requisitos e o que eu preciso fazer para poder exercer essa profissão? Bom, vamos lá. Basicamente, você precisa ter um ensino médio, tá? Okay. Porque, na realidade, o curso de corretor é um curso técnico. Técnico, perfeito. Tá? Ele é regulamentado pelo COFES, tem todas as exigências legais, tá? E você faz esse curso. Hoje tem muito curso já pelo EAD, então isso facilita muito o acesso. Tá? Então, é uma barreira, 4 meses ali você está certificado, não é um curso difícil. Tá? Lógico, existe um pouco de dedicação, mas não é nada monstruoso para inibir você de entrar nesse mercado. Mas, Virgílio, para ser bem sincero, Felipe, a transformação desta profissão ela não se dá nesta barreira de entrada. Ela se dá no dia a dia. Sem dúvida. Entendeu? Você tem que lançar o desafio próprio todo dia. Dedicação exclusiva. Total. Eu costumo dizer o seguinte, você não está corretor, você tem que ser corretor. Ela tem que entrar no teu DNA. Quando a profissão entra no teu DNA, é uma transformação. Porque daí, meu amigo, aí o céu é o limite. E como você bem falou, Virgílio, é uma profissão que pode ser muito bem remunerada. Depende somente de você. Legal. É porque tem corretores de um imóvel, né, Alexandre? Assim como em outras profissões. Mas ele tem uma profissão, ele exerce uma profissão e aí cai de paraquedas um imóvel para ele.
Aí ele consegue até fazer uma venda, às vezes, ali. E aí, depois não consegue mais se inserir dentro do mercado, até porque ele não exerce com exclusividade, com competência que ele deveria ter. E aí é o corretor de um imóvel, às vezes, né? Sim. E aí o que precisa realmente é buscar conhecimento, ter exercer a atividade de corretor, ser corretor de imóveis, para que ele possa ter sucesso, então, na carreira. Porque hoje, para exercer a profissão, então, eu tenho que ter inscrição junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o famoso CRECE. Para isso, eu faço uma prova num curso de formação. São algumas provas num curso de formação técnico. Ok. Tá? Então, e aí eu obtenho... obtenho... técnico em transações imobiliárias, o famoso TTI. Legal. Tá? Feito o TTI, você tem uma parte de estágio, que você vai ter que procurar uma imobiliária, vai te certificar como estágio, você cumpre uma carga horária de estágio para depois obter o teu certificado, a tua habilitação definitiva. E aí você começa na carreira. Então pronto, está explicado aqui a questão dos requisitos, né, formais e legais básicos para você poder exercer a profissão. Sim. Isso não significa que você está pronto, né? Exato. Você pode exercer, mas você não está preparado, vamos dizer assim. Porque na realidade, um mês de estágio não vai te fazer um corretor de imóvel. E não é o curso que vai te formar corretor, na realidade. Na realidade, é o mercado que vai te formar. Entendi. Na minha visão, você desculpa eu falar isso, lógico que eu tenho certificado, eu posso ser um corretor. Mas você não é corretor por título, você é corretor por autoridade no assunto. Você tem que ter o conhecimento porque você vai vender serviço. Então você tem que transmitir, o teu produto é o serviço. É esse conhecimento. Se você não detém o conhecimento, o que você vai vender mesmo? Exato. E você tem uma fala muito interessante, você fala assim, o corretor não é um vendedor de imóveis, ele é um vendedor de sonhos. Ele lida com pessoas, né? E aí, essa característica, essa facilidade, você nasceu com ela ou você foi desenvolvendo com o tempo? Bicho, a minha formação de engenharia mecânica, velho. Olha aí. Cara, então assim, eu fui militar, fui paraquedista do exército. Se eu disser assim que eu sou um vendedor nato, bicho, não sou. Não sou. Não. Cara, na realidade é o seguinte, eu acho que corretor, ele lida principalmente com segurança. As pessoas... O bem imóvel, ele é um bem tangível baseado na segurança, no conforto, no emocional, vinculado ao quê? Base. Eu não corro risco. Exato. Entendeu? Então, Exato. assim, você mexe com o patrimônio da família. Então, você entra muito nesse ambiente. Então, a pessoa que te procura para falar com você sobre imóvel, ela basicamente busca segurança, confiança. E aí ela vai te dando esse espaço à medida que vai crescendo a relação com o cliente. Sim. Tá? E aí são vários aspectos. A gente entra no aspecto legal, né? A gente está aqui no Siga Direito falando exatamente, olha, eu tenho um inventário, eu recebi isso aqui de herança, eu quero alugar, como é que é a relação locatícia. Então, veja bem, nesses 3 tópicos que eu rapidamente falei aqui, olha o tanto de nuances de conhecimento que a gente tem que ter. O que é um inventário, o que é uma locação, o que é a garantia, entendeu? Cláusulas especiais que vão embutir o contrato, né? Tem que saber redigir um contrato. Redigir um contrato. Tem que saber as consequências tributárias da operação, né? Jurídicas porque muitas também, vezes jurídicas, tributárias, contratuais. Não, vamos lá. Gente, o TTI não vai te ensinar a ler ou interpretar uma certidão de ônus. Não, verdade. Ele não vai fazer isso. Então, na realidade, a gente até hoje, se eu fosse falar, a gente precisaria de uma revisão do currículo do TTI. Concordo. Na minha opinião, a carreira, ela deveria, a régua já deveria ter subido para entregar um valor muito melhor para a sociedade. Sim. O técnico em transações imobiliárias, hoje ele tem que ser certificado e renovada a sua habilitação para operação no mercado. De que forma? Olha, o profissional se comportou bem nos últimos 3 anos. Vamos fazer uma habilitação aqui em documentação imobiliária, você tem que certificar a documentação imobiliária. Legal. Periodicamente. Nós temos outros países que fazem isso com essa periodicidade. E aí nós estamos entregando para a sociedade, para o cliente, que confia na nossa profissão, Sim. algo com valor agregado muito maior. Sim, é verdade. A gente lá no cartório, Alexandre, a gente tem uma visão muito interessante sobre os corretores, né? Porque, como eu costumo dizer, o corretor deságua no cartório, né? A operação de venda ela começa fora do cartório ela vai para dentro do cartório, que é onde é feita a escritura pública. Exato. E depois o registro. E nós já vimos situações de corretores e corretoras ali que estavam começando a carreira sem conhecer muito sobre a questão documental
e quase caindo assim numa situação irremediável. Então, por exemplo, negociando um imóvel que estava com uma indisponibilidade na matrícula, com uma proibição de venda na matrícula, já tinham assinado promessa de compra e venda, já tinha pago o Deixa sinal. eu só fazer um adendo. Olha o risco que esses clientes correram. Exato. Olha o risco, porque o corretor tudo bem, ele tem uma responsabilidade civil. Sim. Só que a gente está lidando com um patrimônio construído durante uma vida inteira. Exatamente. Entendeu? A compra e a venda envolvem patrimônios, na grande maioria da população brasileira, ele é o único. Exato. E também o investidor não está muito afim de perder dinheiro não, né, Alexandre? Exatamente, mas o investidor ele ainda é mais safo, né? Ele é mais esperto, ele já tem uma expertise, muitas vezes ele tem um jurídico conhece, por né? trás dele, muitas vezes ele já tem até um convívio com o cartório já maior. Então, esse cara, vamos dizer assim, ele já é mais ele está mais escolado, vivo dentro do contrato. Né? Ele está mais ali. Agora, o cidadão comum, aquele que opera muito pouco, está longe desse mercado, que só tem um imóvel, né? Vai aumentar, vai sair do 2 quartos para um 3 quartos, que vai nascer um filho, mas ele vive outro mundo, ele está lá, é um servidor público, enfim, um operário de indústria. Cara, não é o mundo dele. Sim. Entendeu? Não é como comprar e vender veículo, muito embora também tenha esses mistérios. Mas é porque assim, você compra um veículo, vamos supor, para quem gosta de trocar de carro aí, né? 2, 3 anos, né? Trocar de imóveis, assim, de imóvel. Quantas vezes você faz numa vida? Exato. Às vezes tem gente que passa a vida inteira num único imóvel, né? Vamos falar a verdade. Muitas vezes nenhuma vez. Exato. Nenhuma vez. Entendeu? E muitas vezes não compra até por desconhecimento, por não ter sentado com um corretor, não ter sentado com um consultor de investimento, tá? Porque tem medo de entrar nesse mercado porque foi mal informado. É verdade. Então, eu acho que você falou, porque o cliente tem um desconhecimento sobre a operação do que o corretor faz. Culpa nossa. Culpa minha como corretor de o cliente não saber o que eu faço. Como é que ele vai dar valor no meu trabalho se ele não sabe o que eu faço? Exato. Então, isso é muito importante. Porque quando você vai contratar um corretor, você fala assim, vem cá, quanto é que você me cobra? Peraí, a pergunta não é essa. A pergunta é o que você faz para merecer esse valor? Exato. Sim. Então, essa chave, e eu digo, eu me considero um cara experiente, tenho um razoável sucesso de mercado na profissão, tá? E tudo que eu tenho na minha vida vem dessa profissão. Mas o cliente tem que perceber valor em você. Com certeza. E não é o título, tá? Não é porque eu sou corretor de imóveis. Ser corretor de imóveis só me habilita a operar. Exato. O que me mantém no mercado é o conhecimento, é a minha formação e, principalmente, é porque eu sou muito curioso, viu? Mas isso é bom, porque isso te mantém atualizado, né? Exato. E a legislação muda, as implicações jurídicas mudam e o corretor acaba tendo que saber um pouquinho de várias áreas, né? E aí eu vejo alguns clientes lá do cartório, para economizar o pagamento da comissão de corretagem, falam, não, eu vou fazer a venda sozinho mesmo. E aí, às vezes, caem golpes. Semana retrasada, eu até falei na live que a gente fez com o Lima, um abraço para o Lima do Super Broker, a gente fez uma live onde eu narrei uma situação verídica. Um cliente chegou lá no cartório, sem a intermediação de corretor nenhum, Verdade. me trouxe uma escritura pública falsa, mas ela era evidentemente falsa, Alexandre. Eu olhei, eu falei, eu não precisei nem ler. Só de bater o olho nela, eu já falei, pronto, é uma escritura falsa. Ele falou assim, olha, eu comprei esse imóvel, estava um preço maravilhoso, eu paguei 1,5 milhão, ele vale 2,5 milhões. Aí o cara me deu essa escritura aqui, eu queria fazer a escritura agora para o meu nome. Aí eu olhei a escritura e falei, esse documento é falso. Aí ele, como assim? Você não vai nem ler? Eu falei, não preciso. Esse tabelião não existe, esse cartório não existe, esse endereço aqui está errado. Mas você não analisou a documentação e normalmente, quando a vítima do golpe de estelionato, normalmente, ela tem a ambição de ganhar dinheiro em cima do golpista. Igual você falou, era 2 milhões o imóvel, muito interessante, né? O estelionato. Tanto que muitas vítimas deixam de comunicar à polícia de vergonha. É verdade. Porque eu queria passar a perna no cara, só que o cara era o golpista que passou a perna em mim. Então, eu falei para esse senhor, olha, se o senhor estivesse aqui agora assessorado por um bom corretor de imóveis, a chance de o senhor cair nesse golpe é zero. O senhor não teria caído. 1,5 milhão de reais. Imagine ouvir essa notícia.
cair num golpe. Aí eu pergunto a você, Alexandre, no Brasil que a gente vive, você acha que foi preso o estelionatário? Lógico que não. Infelizmente não. Nós já tratamos isso aqui também, né, Felipe? Já tratamos isso aqui. Os crimes no Brasil de falsificação, estelionato, não são punidos. Simplesmente não são punidos. Nós já prendemos dentro do cartório em flagrante pessoas com 19 passagens na polícia por estelionato. 19. Imagina a quantidade de vidas destroçadas do ponto de vista patrimonial que essa pessoa causou. E quando a gente ia na delegacia para prestar o depoimento, né, do que aconteceu ou não, a pessoa ainda saía primeiro que a gente. A gente deve ficar lá dando depoimento. Teve uma ocasião em que nós efetuamos a prisão em flagrante, fomos para a delegacia, o bandido saiu antes da gente. A gente ficou prestando depoimento, o bandido veio embora. Eu acho interessante esse depoimento seu, porque na realidade é o seguinte, a gente vive um momento em que assim, a gente tem lei para tudo, efetivamente a gente tem lei para tudo, mas na realidade a impunidade é que faz o jogo desigual. Sim, exato. O bom pagador é maltratado, enquanto o estelionatário, né, enfim, o malfeitor é privilegiado por um sistema que não pune efetivamente. E principalmente não pune a perda de capital. Só que a gente esquece que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista e você vive muitas vezes para construir um patrimônio para deixar para um filho, né, ou para ter uma velhice digna, e isso tudo é esquecido pela justiça hoje, entendeu? Em nome de não sei o quê, porque por que essa impunidade? Uma vez que a gente tem leis para isso. Nós temos leis para punir. Temos. Mas é tanto recurso, é tanto procrastinação de processo. Não, e a própria pena é uma pena irrisória. A pena é irrisória. Na realidade, o malfeitor sai rindo. Eu lembro de um caso, foi emblemático também, em que o estelionatário pediu o valor do imóvel em espécie, R$700 mil. E a gente tem a foto do estelionatário contando o dinheiro dentro da agência do banco. O comprador estava pagando um preço ótimo pelo imóvel, não se atentou para os cuidados com a segurança, e acabou caindo nesse golpe, perdeu o patrimônio de uma vida. Então, assim, o papel do corretor é muito relevante e vai muito além do mero intermediador e vendedor de imóveis. Ele não é isso. Até porque o imóvel não é dele, né? Ele não está vendendo, ele não é um vendedor de imóvel. Vende quem é o dono. Vende quem é o dono. Então, ele assessora e é o que você falou, trabalha com expectativas, sonhos, objetivos, e o vendedor e o comprador querem segurança acima de tudo. Tangibilizar a segurança, exatamente. Porque, na realidade, quando ele presta o serviço, apesar de normalmente ele ser contratado, e é normalmente, porque eu mesmo, agora recentemente, fiz 2 vezes lá no próprio cartório, trabalhando para o comprador. Sim. Eu não trabalhei para o vendedor, eu trabalhei eu ganhei o meu comissionamento, meus honorários, assessorando o comprador. Olha aí. Tá? Porque o comprador queria a segurança da compra. Entendi. Exatamente o que você está dizendo. Mas normalmente quem paga é o vendedor. Tá? Então, e você faz o trabalho para os dois. Quando você dá segurança para um, você dá segurança para o outro. Você faz análise documental, você faz para os dois. É porque os dois passam a ser seu cliente também. Exatamente. Né? Assim, o comprador te procura para verificar aquilo que você ofertara na internet, né? Nos sites. E ao te procurar, ele passa a ser teu cliente também, sim, né? Sim, é o que eu costumo dizer. O vendedor, ele passa a ser teu cliente imediatamente da disponibilidade da venda. Né? Quando ele assina lá a autorização de venda, tem lá o contrato de prestação de serviço, ali estão estipuladas as regras, né, da contratação dos honorários, da intermediação. Tá? Já o comprador, ele começa a se tornar... Existe uma linha de compra, desde lá do primeiro contato telefônico, a visita, a formulação da proposta. Você vê, uma das coisas que eu falo muito para a minha equipe de venda hoje é o quê? Você tem que sentar com o comprador e construir a proposta com ele. Perfeito. A assessoria para o comprador, ela começa lá atrás. No entendimento da necessidade, entendimento do fluxo, expectativas com relação à compra, porquê da compra, porquê daquele local. Enfim, existe todo um trabalho, construção da proposta, proposta viável. Claro, não vai oferecer qualquer coisa também, né? Entendeu? Exato. Você sabe. Não, você pode, você tem a liberdade de dizer, olha, eu quero, custa 2.000, eu quero pagar 1.000. Você, olha, Felipe, não vai passar a tua proposta, mas
cabe a mim te dizer isso, vou levar porque eu respeito o teu posicionamento. E quem bota preço não é o corretor, é o vendedor. Exato. Eu, quando mando uma proposta para os vendedores que trabalham comigo, eu falo, olha, estou te passando a proposta com a minha recomendação. Entendi. Negocial. O mercado me diz que vale isso. O comprador está valendo menos. Então, eu não recomendo que você venda menos do que isso. Legal. E é essa a expectativa do vendedor, né? Não que você fique sobrevalorizando o imóvel dele, mas também que você não subvalorize, para que ele venda por um preço justo. Porque há sempre uma margem, né? Não, tem uma Você é do margem. brasileiro, né? A barganha por exemplo, eu quero 1 milhão, eu vou pedir 1.150.000 para eu ir. Então, isso é natural do brasileiro, aquela negociação. Menos 50 mil aqui. Tem margem, tá? Isso é estatístico já, tá? Entre 5% e 10% está valendo ali, tá? Legal. Tá? Mas isso desde é cultural, que a avaliação não vá muito para cima, né? Sim, com certeza. Mas isso tudo é conhecimento, né, Alexandre? Ou seja, foi a construção de muitos anos, estudos de mercado, como você acabou de dizer, para você chegar onde você chegou. A ponto de dizer, olha, a minha recomendação de valor é essa. Sim. Aí quem vai dar o preço é você, vendedor. Não é isso? É exatamente isso. Alexandre. A gente só dá a recomendação. Entendi. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque deve ser a dúvida de muita gente que está assistindo a gente. Qual é o percentual da comissão sobre o valor da venda, estipulado normalmente no mercado? O praxe de mercado em Brasília, é importante dizer, porque Belo Horizonte é outro percentual. Tá? Belo Horizonte trabalha na média de 6%, Brasília trabalha com 5%. Porque por região mesmo, né? Funciona, né? Na realidade, é um hábito de mercado. Legal. Tá? Então, assim, pode ser menos, pode ser mais? Pode. Estou falando o praxe. Tá? Brasília, então, Brasília, 5%. 5% sobre o valor da venda. Sobre o valor da venda. Tá. Outra pergunta interessante aqui também que deve ser dúvida, né? Esse valor pago ao corretor, o vendedor pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Ou seja, Sim. Não entra para fins de ganho imobiliário. Vamos lá, você comprou, vendeu lá por 1 milhão. Tá? O teu imóvel estava no teu imposto de renda por 800 mil. Você tem ali um ganho de capital a princípio de 200 mil, não é isso? Certo. Tá? Você pagou 50 mil de comissão. Então, o teu ganho de capital vai contar sobre 150, tá? E aquela nota de 50 mil vai ser pagamento à pessoa jurídica ou ao corretor. Aí o corretor paga o imposto de renda Ele paga dele o imposto de renda, e você paga o seu ganho. Veja como a profissão exige conhecimento tributário. Né? Joguei aqui uma pegadinha para o Alexandre. Sabe tudo, né? Esse aqui a gente pode jogar pergunta, o oráculo de saber. Nada, eu ligo com o meu contador todo dia. Mas então assim, veja, até uma orientação equivocada, por exemplo, isso é muito comum também. A pessoa está vendendo um imóvel por 1 milhão, aí aparece um comprador, ele fala assim, tem como a gente colocar aqui 500 mil o valor da venda, né? Pagar 1 milhão, mas declarar 500 mil, isso é muito comum. As pessoas até porque isso afeta em vários outros impostos. Né? Só que isso pode gerar um problemaço tributário. O vantajoso, a palavra vantajoso é um pouco arriscada nesse caso, sabe por quê, Vigílio? É o seguinte, hoje a Receita Federal está tão bem aparelhada. É verdade. Que é o seguinte, você vai tirar qualquer quantia acima de 10 mil, é comunicado ao Banco Central. Exato. Entendeu? Então, assim... E os próprios cartórios são ligados também ao COAF. Você faz o DOI, né? No cartório você faz o DOI, as imobiliárias fazem o DIMOB, entendeu? O rastreio do dinheiro hoje está tão fácil, não tem mais dinheiro, não tem mais ativo. É o barato que sai caro, né? Entendeu? Quanto é que você tem na tua carteira aí? Aqui? Quase nada. R$10. R$10. Por quê? Vale porque você opera no cartão. Exatamente. Exato. Dinheiro é eletrônico, o dinheiro não é mais papel. É verdade. Tá? Mesmo que, vamos lá, o cara queira pagar em dinheiro, tá? Você sacou esse dinheiro aonde mesmo? Exato. O dinheiro é rastreável, meu amigo. Você vai botar esse dinheiro em alguma coisa, ele vai entrar no sistema. Não, e ainda que o dinheiro seja sujo, sim, eu vou pagar para alguém que é correto, que vai depositar na conta. Ou seja, o banco vai ó, entrou aqui. Me dá aí o dominó. R$1 milhão Me dá o efeito reais. dominó. Quem te vendeu? Quem, né? Exatamente. Então, quem te comprou? Então, assim, na realidade, vamos lá, gente. Ganho de capital, 15%. Cara, se você pegar os países desenvolvidos e falar sobre ganho de capital, meu amigo, 15% é barato, viu? É barato, né? É barato. Você paga muito barato. Lógico que com a carga tributária geral do que a gente paga na gasolina, se a gente for juntar todos os impostos que a gente paga no dia a dia, a carga tributária brasileira é pesada. Mas ela é muito mais pesada porque o que a gente não recebe do Estado. É verdade. É verdade. É por isso que o brasileiro reclama tanto. Pergunta para o norueguês que paga 40% de ganho de imposto de renda, se ele reclama do que ele recebe do Estado.
Ele tem saúde pública de qualidade, tem educação, ensino, tem segurança. Você vai estudar, você tem um apartamento, você vai fazer faculdade, o Estado te dá um apartamento para você estudar. Exatamente. Então, é a questão você de vive para você, barato. o Estado te remunera de uma outra forma, né? Tem uma contrapartida muito forte, entendeu? Nosso problema é esse. Qual é a nossa contrapartida dada pelo Estado? Exato. Aí fica caro. Exato, é verdade. Mas eu costumo dizer lá no cartório para os clientes que me perguntam, eu falo, faça o correto, porque você dorme tranquilo, né? Exato. Então, tem um grande incorporador, que foi um grande incorporador aqui em Brasília, ele me falava muito bem o seguinte, ele tinha um auditor que vinha, passava a semana inteira e depois ia embora para a cidade dele toda sexta-feira. Eu perguntava, vem cá, por que você faz isso? Ele me falou uma coisa bem clara, Alexandre, eu saio na sexta sabendo o que eu vou ter na segunda. olha aí, que bacana. Olha aí, bacana. Entendeu? Porque como diz o outro, mentira tem perna curta. É verdade. E eu sou daquela política, a gente estava falando sobre imposto um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Eu sou da política que é o seguinte, você não precisa ter um leão gordo, você não precisa pagar imposto demais. Mas você não pode ter um leão com fome, porque senão ele te engole. É verdade. Entendeu? Então paga o imposto. Você tem ferramental para trabalhar de maneira legal o pagamento de imposto. Você só tem que saber, aprender e estar bem assessorado a pagar o imposto correto. Exato. Perfeito. E tem os casos de isenção também. Né? Sim, dentro não há da necessidade, lei, há dentro da lei. mecanismos legais que te permitem não pagar imposto. Exatamente. Mas aí é um mecanismo legal. Exatamente. Aí você vai consultar um contador. Um contador, isso, você tem o advogado tributarista. Exatamente. Entendeu? Então você tem todo um ferramental que te dá essa oportunidade de pagar um imposto menor. Sim. Tá? É porque regra de imposto no Brasil praticamente Não, é difícil, porque difícil, imposto você né? tem de várias muito formas, né? complexo, Você é. tem Nós imposto temos- municipal, pega o código tributário, você estadual, imposto federal, os três às vezes se misturam, né? Muitas vezes as pessoas ligam lá no cartório, né, e perguntam assim, não, mas quanto é que eu vou pagar de imposto? Eu falei, tá, que tipo de imposto nós estamos falando, né? É ITBI, é o ITCD, é o imposto de renda. Qual camada, né? Qual camada nós estamos falando, né? E há muita dúvida, porque realmente as pessoas não entendem, não sabem. Você fala fazenda do DF. Aí, pô, mas fazenda do DF não é fazenda nacional da Receita Federal, entendeu? Aí vem o INSS de uma obra, por exemplo, que você acaba de edificar uma casa dentro de um lote de terreno, né? Então, os impostos, às vezes, confundem realmente quem quer comprar, quem quer vender. Vou te citar aqui, voltando para o corretor, você vê, o pessoal fala, porque o aluguel não dá dinheiro, né? O aluguel isso, o imóvel para aluguel é complicado. Mas você já percebeu que numa relação de aluguel você tem dois tipos de fisco? Você tem o ganho de capital, que é a valorização do imóvel, 15%, e você tem a renda no aluguel, que é 27,5%. Exatamente. Tá? Que é o ganho imediato, aquele tipo folha Recebeu, de pagamento. pagou, exato. Entendeu? Então, quando você atrela ali ganho de capital, valorização do imóvel e a renda imediata mensal, são dois tipos de fisco. É verdade. Então, o cálculo de vale a pena botar um imóvel para alugar? Vale. Quer ver um caso bem claro? As maiores fortunas de Brasília estão baseadas no mercado imobiliário. Todas elas. Então, não vale a pena alugar imóvel? Como assim? E você vê vários gurus financeiros aí metendo pau no mercado imobiliário, invista em fundo imobiliário, não compra imóvel, ao invés de comprar, alugue e tal. Óbvio que existem explicações financeiras, matemáticas que justificam o posicionamento deles, mas é o que você falou. Eu tinha um amigo que ele falava assim, o melhor bem da terra é a própria terra. É a própria terra. É a própria terra. Exato. Porque segurança, né? Valorização no médio e longo prazo. E você tem aquele patrimônio que vai para as próximas gerações. Né? Então, existe um preconceito muito grande que tem que ser realmente combatido. Exatamente. Até porque a longo prazo o imóvel vai estar ali, né? A longo prazo o imóvel vai estar ali. Vai. Né? Na verdade, você vê, vamos pegar aqui o entorno de Brasília. O entorno de Brasília eram chácaras. Hoje, se você ver a mancha urbana de Brasília, né, do Distrito Federal, você vai ver, olha o potencial de valorização em volta aqui. Você tem essas áreas industriais aqui em volta de Brasília, já grandes atacadistas se baseando. Vale milhões, centenas de milhões. Então, não vale a pena? Vale. Lógico. Agora vamos voltar aqui para o mundo dos mortais. Na realidade, é o seguinte, o cara que é classe média, geralmente ele tem o quê? Eu vou botar todos os meus ovos na mesma cesta? Não, ele tem ali o imóvel,
tem uma kitzinha alugada, né? Uma salinha alugada, geralmente no profissional liberal também e tal, né? Tem um investimentozinho ali na bolsa, um CDB, VGBL, né? Então ele monta uma cesta e é na média dessa cesta que ele vai ganhar. E não está errado. Não, né? A diversificação é. Diversificação, ele vai ganhar pela média da carteira. Exato. Entendeu? Então acho que tem bastante coisa aí. Agora, voltando para o corretor novamente, é o que eu estou dizendo. O corretor tem que estar preparado para enfrentar essa objeção. O meu gerente do banco falou que eu tenho que colocar meu dinheiro todinho no banco. Lógico, ele tem meta de captação do banco, ele ganha premiação para captar dinheiro. Como é que você enfrenta essa objeção? E o cliente pergunta, né, Alexandre? Lógico. E ele espera a sua resposta, né? Assim, é por isso que buscar conhecimento, buscar a capacitação do corretor é sempre importante. Porque o cliente ele vai te perguntar e ele quer ouvir a sua resposta. Porque talvez ou ele já conversou com alguém, ou ele vai conversar com alguém para saber se aquilo que você disse é verdade, né? Mais do que isso, muitas vezes o cliente te testa. Pode ser também. Ele te testa. Quer saber eu quero saber se você é fiel a mim. Legal. Entendeu? Então eu quero saber se você está me dizendo a verdade ou se o teu interesse é só o comissionamento. Legal. Então atenção corretores, viu? Exatamente. Não, diz assim, eu já falei para cliente, não compre. Esse negócio não é bom. Já teve casos de eu dizer assim, não vou vender este imóvel para você. Legal. Entendeu? Mas logo depois o cliente voltou com outra estrutura e virou meu cliente de carteira. Tá vendo que bacana? Gente, a relação de corretor normalmente ela é muito imediatista. Como é uma carreira, a gente já falou no outro vídeo, né? Ninguém sonha quando criança ser corretor de imóveis, tá? Mas então o cara quer ganhos rápidos, ele quer ali entrar nesse mercado. É imediato, né? Ele está muito focado no resultado financeiro. Exato. Só que construção de carreira não pode ser baseada somente no resultado financeiro. É porque é curto, né? E às vezes o corretor dá o azar de ganhar muito dinheiro na primeira venda. E aí ele se ilude, acha que aquilo vai ser a regra da vida dele. Quando ele se frustra na segunda, que não acontece, na terceira, aí ele perde a motivação e acaba abandonando a carreira, né? É muito mais. Era tradicional lá no início, lá em idos de 91, 92, quando a gente montou a imobiliária, tá? Tinha um corretor trabalhando com a gente, tal, ele ganhava, fazia uma venda lá, um 3/4, enfim, um valor bom, ganhava um dinheiro bom, né? Porque as comissões são boas, né? A primeira coisa que ele fazia era viajar para o Nordeste. Ia para a praia, voltava bronzeadão. Beach Park, Beach Park, né? Naquela época não tinha rede social, né? Aí voltava. Tá, cadê o resto do dinheiro? Os outros 2 meses ele não vendia. Olha aí que loucura. Entendeu? Essa instabilidade. Essa instabilidade, cara, o corretor ele é um empresário, ele é um microempresário que está trabalhando ali com uma empresa como parceira numa imobiliária, que no meu caso, por exemplo, a minha empresa está ligada a uma grande empresa chamada Rede Net Imóveis, que é um conjunto de empresas que trabalham juntas, entendeu? Então veja, é a economia compartilhada. Bacana. O corretor tem que ter esse entendimento, que muitas vezes ele capta um negócio, a venda vai ser feita aqui pelo Virgílio, assessorada pelo Felipe dentro de uma imobiliária, enfim, outro negócio. Você vê o tanto tanto que a gente encadeou a economia conjuntamente aqui. Exato. Entendeu? Muito legal. Então, esse o giro é muito maior, não é? Muito maior. Muito maior. E tem outra coisa, gira. Porque se você ficar entrincheirado, não, esse negócio é só meu, primeiro, você prejudica o teu cliente. Exato. Você prejudica o teu cliente porque o imóvel não é teu. Exato. Ele está confiando que você está dando o melhor caminho para ele, não focado na tua comissão. Você aumenta a oferta. Exatamente. Você potencializa a oferta para que a gente consiga atingir o resultado para esse cliente. Qual é a tua vantagem? Liquidez. Não adianta você ter um estoque travado na tua mão que não gira. Exato. E que às vezes nem chega, né, Alexandre? Vamos supor, se você está no início ali, digamos, né, na sua vida de corretor, se você quer travar, talvez o cliente até queira comprar um imóvel, vamos supor, no Lago Sul, uma área nobre aqui de Brasília. Mas o fato dele não te conhecer, não vai fazer... Muito embora tenha lá nos sites, vai estar anunciado lá, às vezes ele nem consegue chegar até você porque, exatamente como você disse, existe uma outra rede
que abraça, né? Que fala assim, olha, eu tenho, mas eu tenho aqui também. Tem um colega que tem um outro imóvel ali, também posso te mostrar. Ou seja, é muito maior, né? Você tem uma amplitude muito maior para mostrar para o seu cliente, tanto o comprador e para o vendedor também. Porque o vendedor ele vai vender o imóvel, ele vai depois querer comprar outro. Geralmente é o né? efeito dominó. É o efeito dominó. É o efeito né? dominó. Ó, eu quero migrar da casa, quero ir para o apartamento. Então, automaticamente, quando ele vende um imóvel, Alexandre, agora eu quero comprar um apartamento no Noroeste, aqui em Brasília, por exemplo, um outro bairro. Ah, não, quero comprar agora 2 apartamentos, ou no sul da... Não, eu quero comprar 2 apartamentos menores para 2 filhos meus. É isso, mas se você só tem essa casa, por exemplo, como é que você vai ajudar? E aí, tendo a rede, você talvez consiga realmente... Exato. Né? Alexandre, desculpa, fala. Não, é interessante essa construção coletiva e essa comunidade, quando vocês lá no cartório percebem exatamente, você tem alguns profissionais que já trabalham com uma linha de trabalho muito similar. Ele não precisa nem ser da mesma rede, mas ele tem um modus operandi bem parecido, então eles conseguem criar uma comunidade de negócio muito boa, salutar para o mercado e que entrega melhor para o cliente. Sim. Né? Verdade. Então, e que mensalmente estão nos cartórios, viu? Pelo menos eu reparo isso. Eles são habituês, né? Mensalmente já estão... Eles estão sempre ali, né? Estão sempre ali, porque são os players que são vestidos de autoridade e a sociedade consegue enxergar esses caras com facilidade. Muito legal. Alexandre, para a gente fechar, qual é o segredo para fidelizar um cliente? Na sua experiência, aqueles clientes que são recorrentes, que te procuram sempre, que querem comprar ou vender um imóvel, o que você acha que foi o seu diferencial? Ser fiel ao cliente. Fiel. Honesto? Profissional? Fiel, profissional, transparente. Uma coisa que depois a gente até pode falar mais o mercado é carente de governança, de compliance imobiliário. Legal. A gente não fala sobre compliance imobiliário. E o cliente hoje ele percebe isso. Então essa relação você tem que ser fiel ao cliente, dar segurança para o cliente, dar transparência para o cliente. O cliente geralmente ele não está preocupado quando ele te conhece com o valor que você está recebendo. Se você for fiel a ele. Se ele perceber que você é fiel, ele acha barato. Legal. Olha que legal, né? Bem, eu acho que esse papo deveria continuar numa próxima, até porque o Alexandre, da primeira vez, ele prometeu trazer 1 litro de uísque pra gente beber. Como ele não trouxe hoje... Não trouxe. Aí vai ter que voltar. É verdade. Tá sendo cobrado aqui no vídeo. Pronto. De novo. Eu quero saber se nós vamos filmar com o uísque na mesa. Vamos filmar com o uísque. Rapaz, o final do programa vai ser uma beleza. Alexandre, obrigado pela aula. Esse obrigado vídeo devia ser obrigado, cobrado. É verdade. Deu muitas dicas. É verdade. Seja para você que é corretor de imóveis, seja para você que pretende ser corretor de imóveis, ou que às vezes nem é da área, mas queria conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão tão bacana e, como eu disse, tão desconhecida e tão subvalorizada. Né? Eu acho que a partir desse pontapé aqui, muita gente vai se interessar. Parabéns, obrigado pela sua aula. Obrigado a vocês, é sempre muito bom estar aqui, a essa equipe que nos atende aqui também. Cara, é ótimo, contem comigo sempre. Obrigado, Alexandre. Tá, obrigado, Êxito Imóveis. Sempre uma honra ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Filipão. Um abraço. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curta, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.